Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje, bem rápida, é uma aula sobre cálculo de circuito elétrico residencial, né? Uma plantazinha básica, rápida, né? Tanto que a aula tem 6 ou 7 minutos de duração. Então, vou mostrar como é que a gente calcula os circuitos de iluminação e um circuito de tomada de uso específico. Vou calcular o cabo para vocês. Fiquem ligados na sequência. Olá pessoal, vamos para mais uma aula de hoje, onde eu vou mostrar uma planta elétrica básica e nós vamos fazer o dimensionamento dos circuitos. Nós temos uma planta elétrica a seguir de um ambiente residencial, aí eu vou estabelecer as seguintes regras. Alimentação com tensão de linha 220, ou seja, alimentação fase-fase 220, fase neutra 127. Vamos trabalhar com temperatura ambiente 30 graus. Todos os condutores que nós vamos utilizar são condutores de PVC. Temos um circuito de iluminação, 1.600 volt-ampere. Temos um circuito de uso específico, TUI, que a gente chama um chuveiro de 6.600 watts. Qual é o objetivo dessa aula? É especificar o circuito 1 e o circuito 2. O método de instalação dos eletrodutos é o método B1, tá? Então, a nossa planta que nós precisamos de especificar o circuito 1 e circuito 2 é essa planta. Então, eu tenho aqui o quadro de distribuição. Nesse quadro de distribuição, eu tenho o neutro e a fase do circuito 1. O circuito 2 tenho duas fases. Por quê? Porque a alimentação aqui, ela é fase-fase 220, fase neutro 127. O circuito 2, vocês podem observar, circuito 1 e 2 saindo aqui, passa por uma caixa de passagem no teto, o circuito 2 desce para alimentar a nossa carga de uso específico, que é um chuveiro. E o circuito 1, vocês podem observar aqui, o circuito 1, ele entra, alimenta esse interruptor simples, alimenta também outro interruptor simples aqui e outro interruptor simples do outro lado aqui. Então, são dois circuitos que eu tenho que fazer o dimensionamento. Dimensionamento do circuito 1 e circuito 2, os disjuntores e os cabos. Bom, para especificar o disjuntor de circuito 1, nós temos aqui, olha, qual é a potência do circuito 1? 1.600 VA. Como que eu calculo a corrente do circuito? Corrente do circuito é igual a potência dele dividido pela tensão. Os circuitos são 127 volts, vocês viram no início. Então, 1.600, 127, 12,6. Essa, gente, é a corrente de circuito. Temos que calcular a corrente de projeto. É a corrente do circuito dividido pelo fator de agrupamento vezes fator de correção de temperatura. Eu vou voltar aqui. Veja que existem dois circuitos agrupados no eletroduto. Então, vou considerar, para dimensionar circuito 1 e circuito 2, dois circuitos agrupados. Então, vou pegar a corrente de projeto 12,6, dividir pelo fator de agrupamento, que está aqui, ó. Dois circuitos agrupados, o fator é 0,8. Então, 12,6 dividido por 0,8 dá 15,75. 15,75. O tipo de eletroduto da seção do eletroduto, seção não, o método de instalação é B1. Quantos condutores agrupados a gente tem? Fase neutro, está aqui, 17,5, olha. Então, o condutor para esse tipo de alimentação do circuito 1 é um condutor de 1,5, cabo de PVC. Aqui, eu estou testando esse condutor quando eu tenho queda de tensão. Aí eu tenho 200 vezes ρ, é 1/56, que é a resistividade do cabo, L é o comprimento, né? A gente vai considerar o comprimento do cabo, que é o comprimento que sai do quadro e alimenta o circuito. Aqui eu só estou fazendo, para vocês verem aqui, qual é o comprimento máximo que o meu circuito 1 pode ir.
Então, ele é a seção do condutor, que é 1,5, vezes 4, que é a queda de tensão, segunda 54,10, vezes a tensão fase neutra 127, dividido por 200, vezes 1 sobre 56, 15,75. Onde 15,75 corrente do projeto. Então, esse cabo de 1,5, ele pode rodar na residência, nesse circuito 1, 13,55 metros. Bom, agora vamos para o chuveiro. O chuveiro, gente, ele tem 6.600 watts, vou dividir 6.600 por 220, vai dar 30 amperes. Continuo com o agrupamento 2, então é 30 por 0,8, 37,5. 37,5, método B1, 2 condutores carregados, eu vou ter aqui uma corrente de 44 amperes. Então, o cabo é um cabo de 6 milímetros. E aqui, estabelecendo aqui a seção do condutor pela queda de tensão, como eu não dei as dimensões, eu vou achar o comprimento máximo que esse cabo pode ir. É só inverter aqui, ó, multiplicar cruzado. Então, o comprimento máximo é a seção do condutor vezes a queda de tensão vezes fase neutro, que é fase aqui 220. 200 ρ e B. Substituindo os valores, o cabo do chuveiro pode ir até 39,43. Certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente pode dizer que o condutor do chuveiro eu posso utilizar 6 milímetros, a seção dele. Posso colocar um disjuntor. Posso colocar um disjuntor de 40 amperes. E no outro, eu posso colocar aqui um disjuntor de 16 amperes. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente mostra como é feito o dimensionamento de circuitos. Fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica.